Como reanimar um bebê? Os bebês são suscetíveis a sofrer acidentes que coloquem em risco sua vida. Conhecer as técnicas de reanimação cardiopulmonares pode ser vital diante de uma situação que afeta a respiração e os batimentos cardíacos. As técnicas para reanimar um bebê respondem a situações nas quais ninguém quer estar envolvido, muito menos com um filho. Mas, sem dúvidas, saber como aplicar estes procedimentos pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Se você é pai ou cuida de bebês, nunca demais assistir a um curso de treinamento sobre como reanimar um bebê. Ainda, o RCP, que se aplica a um bebê, muda à medida em que a criança cresce. Quando é necessário aplicar RCP? Os bebês são exploradores natos. Neste interesse por conhecer o mundo que lhes rodeia, podem ser vítimas de acidentes que coloquem sua vida em risco. Por isso é tão importante que os pais ou cuidadores de bebês revisem e minimizem os fatores de risco que existem ao redor da criança. Também é preciso estar sempre atento aos seus movimentos. Se um bebê começa a fazer barulhos estranhos, ou nenhum barulho, suspira ou começa a mudar de cor, pode estar se asfixiando. É preciso agir com rapidez e conservando calma, para ser muito efetivo nas técnicas para reanimar um bebê. O que pode fazer com que o bebê pare de respirar, ou com que seu coração pare? Asfixia com objetos pequenos como botões, moedas, brinquedos, dentre outros, ou com alimentos. Uma doença pulmonar que se complica. Uma intoxicação com alimentos, remédios ou substâncias tóxicas. Afogamento na água de uma banheira, ou em uma piscina. Uma descarga elétrica. Sangramento excessivo por uma ferida. Traumatismo craniano ou outra lesão grave por uma queda. Quais são os passos para reanimar um bebê? 1. Avalie rapidamente a situação. Primeiramente, se o seu bebê estiver tossindo e não pode respirar, sua pele muda de cor, você precisa ajudá-lo a expulsar o que é obstáculo para a passagem do ar. Tossir é um mecanismo natural para eliminar a obstrução. Quando o bebê está inconsciente, deve aplicar RCP, para que recobre a respiração e o pulso. Peça a alguém que chame a emergência de sua comunidade enquanto o atende. Agora, se você estiver sozinha, não descuide do bebê para ligar para alguém. Primeiro aplique 2 minutos de RCP, e depois faça a chamada sem tirar os olhos do bebê. Todos estes procedimentos devem ser feitos com sumo cuidado e suavidade. 2. Se o seu bebê está consciente, ajude-o a expulsar o que o asfixia. Em primeiro lugar, coloque-o de barriga para cima sobre o seu antebraço. Com a mesma mão, sustente a cabeça e o pescoço. Coloque a outra mão e antebraço em cima da criança, de maneira que fique no meio de seus antebraços. Logo, com a outra mão, use seus dedos polegar e indicador para sustentar a mandíbula do bebê. Vire-o e coloque-o de barriga para baixo, apoiado sobre seu antebraço. Apoie o braço que sustenta o bebê sobre a sua coxa. A cabeça do bebê deve ficar por baixo do seu peito. Finalmente, com a mão livre, lhe dê 5 pancadas firmes entre as omoplatas, para que expulse o objeto. Sustente com firmeza sua mandíbula, e o suficiente para sustentar também sua cabeça e nuca. O que fazer se o bebê não expulsar o objeto? Se o bebê não expulsar o objeto, coloque sua mão livre, a que você usou para dar os golpes nas coisas, sobre sua nuca e apoie esse braço na coluna vertebral de seu bebê. Vire-o enquanto mantém sua outra mão e antebraço sobre seu peito.
Com a mão que sustenta a cabeça, use seus dedos polegar e índice para sustentar a mandíbula do bebê. Apoie o braço que sustenta as costas de seu bebê sobre a sua coxa. Procure fazer com que a cabeça do bebê esteja por baixo de seu corpo. Coloque as pontas de 2 ou 3 dedos no centro do peito do bebê, na altura de seus mamilos. Pressione o peito fazendo com que se comprima ao redor de 3 a 4 centímetros. Libere a pressão para que seu peito volte à posição normal, sem descolar seus dedos do externo. Faça 5 compressões peitorais, suaves, nunca bruscas. Repita o procedimento. Vire o bebê e aplique 5 golpes nas costas, depois repita as compressões peitorais. Assim, até que consiga fazer com que o objeto saia ou que o bebê comece a tossir ou respirar por si mesmo. 3. Se o seu bebê está inconsciente, aplique RCP em primeiro lugar. Verifique se está inconsciente. Grite seu nome. Observe se seu peito se mexe e tente ouvir sua respiração. Logo, coloque o bebê cuidadosamente de barriga para cima em uma superfície dura. Com uma mão, sustente a frente do bebê, inclinando a cabeça para trás. Com a outra mão, aplique uma pressão no peito do bebê, que baixe de 3 a 4 centímetros, e depois deixe que o peito se levante por completo. Posteriormente, faça 30 compressões. Conte as compressões de forma rápida, e sem pausa, e 1, e 2, e 3, até chegar a 30. Além disso, abra a via respiratória. Levante o queixo com uma mão ao mesmo tempo, que empurra a cabeça para trás com a outra mão sobre a testa. Por outro lado, verifique se há respiração. Coloque o ouvido perto do nariz e boca do bebê, observe se o peito se move, e sinta sua respiração com sua bochecha. Agora, se o bebê não está respirando, cubra com sua boca a boca e o nariz da criança, ou só o nariz e mantenha a boca fechada. Dê 2 insuflações ou exalações, que devem durar 1 segundo, e fazer com que o peito levante. Finalmente, se o bebê continua sem respirar, revise se é possível ver o que obstrui as vias respiratórias. Só se conseguir ver, tente tirar com seu dedo mindinho. Repita as compressões e as 2 respirações, até que o bebê se recupere ou chegue a ajuda. Que outras precauções é preciso ter antes de aplicar um RCP? Se existe a possibilidade de que exista uma lesão na coluna, deve evitar torcer a cabeça e o pescoço. Para tentar reanimar um bebê, deverá movê-lo com a ajuda de outra pessoa. Ainda assim, se o bebê está sangrando, deve controlar primeiro a hemorragia antes de aplicar o RCP. O bebê não deve ficar sozinho, se acontecer um acidente. Chamar a emergência de sua localidade é muito importante. Quanto mais rápido fizer isso, melhor. Mas se está só em casa, lembre-se, aplique os 2 primeiros minutos de RCP, e depois faça a chamada sem descuidar do bebê. Caso tenha um desfibrilador externo automático à mão e pronto para usar, pode prescindir de usar um RCP. Estas máquinas têm umas almofadas ou paletas, que se colocam sobre o peito, e revisam automaticamente o ritmo cardíaco. Darão um choque súbito se detectam que o coração precisa disso para recobrar seu ritmo, mas deve se assegurar de que pode usar em bebês. É preciso seguir as instruções de uso ao pé da letra para reanimar um bebê.